Olá, Vinícius. Meu nome é Carlos. Nunca imaginei que ia estar aqui, te contando uma história dessas. Sabe, eu sempre fui o cara que ria dos filmes de terror, que dizia que boneca não assusta ninguém. Bom, a vida tem um jeito engraçado de te mostrar que você está errado, não é? Principalmente quando o assunto é boneca. Tudo começou com a mudança para a casa da minha avó. Ela tinha falecido e a casa era a herança para mim e meus irmãos. Meus irmãos não quiseram, disseram que era velha, precisava de reforma. Enfim, um monte de desculpa para não se incomodar. Eu, que sempre fui meio apegado às lembranças, acabei ficando com ela. Casa antiga, sabe como é? Cheia de cantos escuros, assoalho rangendo, mas com um charme meio sombrio, confesso. Comecei a reforma aos poucos, pintando parede, trocando piso, essas coisas. No sótão, um verdadeiro labirinto de caixas empoeiradas, achei de tudo. Álbuns de fotos, cartas antigas, um vestido de noiva amarelado, até um desses gramofones antigos, sabe? Mas no meio de um monte de tecido velho, encontrei uma caixa de madeira pequena, bem simples, sem nada escrito. Curioso, óbvio, abri. Dentro estava ela, uma boneca. Não era daquelas bonecas modernas de plástico, sabe? Era antiga, de porcelana, com aqueles olhos grandes e azuis que pareciam te seguir. Vestido branco de renda, cabelo castanho cacheado, um sorriso meio parado, sabe? Não era uma boneca feia, longe disso, mas tinha algo nela que me incomodava, um ar meio antiquado, meio fora de lugar. Minha primeira reação foi de guardar de volta na caixa e esquecer que tinha achado. Mas sei lá, a curiosidade, talvez. Acabei levando a boneca para a sala, coloquei em cima da lareira, como um enfeite. Pensei, até que fica bonitinha aqui. Grande erro, enorme erro. No começo, nada demais. A casa continuava a mesma, os rangidos, os barulhos normais de casa velha. Mas com o tempo, comecei a notar umas coisas estranhas. Pequenos detalhes, sabe? Eu jurava que a boneca mudava de posição. Tipo, eu deixava ela virada para a janela. E quando voltava, ela estava meio de lado, encarando o centro da sala. Pensava que era coisa da minha cabeça. Cansaço, sei lá. Uma noite, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Como se estivesse sendo observado. Olhei para a boneca, lá na lareira, no escuro. E juro por tudo, Vinícius, juro que vi. Os olhos dela pareciam brilhar no escuro. Não era um brilho normal, era um negócio esquisito, um reflexo diferente. Fiquei paralisado, olhando para ela, sem conseguir desviar o olhar. Depois de uns minutos que pareceram horas, pisquei, esfreguei os olhos, e nada. Os olhos da boneca, normais, opacos no escuro. De novo pensei, é só cansaço, Carlos, você está vendo coisas. Só que não era cansaço. As coisas começaram a piorar. Comecei a ouvir barulhos à noite. Passos leves, sabe? Como se alguém estivesse andando pela casa de madrugada. No começo, achava que era algum bicho, sei lá, um rato. Mas os passos eram ritmados, lentos, como passos de criança. E sempre perto da sala, perto da lareira. Uma noite, levantei para beber água. Eram umas 3 da manhã. A casa estava um breu, um silêncio pesado. Quando passei pela sala, senti um arrepio na espinha. Olhei para a lareira e lá estava ela. A boneca, sentada na borda da lareira. Não em cima como eu tinha deixado. Sentada com as perninhas balançando para fora e os olhos fixos em mim, no escuro. Dessa vez não tinha como negar. Eu não estava imaginando coisas. Aquela boneca estava se movendo sozinha. Senti um medo que nunca tinha sentido antes, Vinícius. Um medo frio que paralisava. Voltei correndo para o quarto, tranquei a porta, me enfiei debaixo das cobertas, tremendo. Fiquei a noite toda acordado, ouvindo os passos na sala, o rangido do assoalho e aquele riso baixo, abafado que parecia vir da sala.
No dia seguinte, de manhã cedo, peguei a boneca, coloquei de volta na caixa e levei para o sótão. Fechei a caixa, coloquei no fundo do sótão, no meio de um monte de tranqueira velha. Pensei, pronto, resolvido, some com essa boneca do demônio. Achei que tinha acabado, que engano. Na noite seguinte, os barulhos voltaram. Passos, sussurros, o riso, mas dessa vez dentro de casa, mais perto. E não só na sala, mas no corredor, no andar de cima, perto do meu quarto. Acordei de novo no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. E dessa vez não era só sensação. Eu via sombras se movendo pelos cantos do quarto, vultos rápidos, como se estivesse alguém ali, escondido. Levantei, acendi a luz, o quarto vazio. Mas a sensação era muito forte, como se tivesse alguém me observando de algum lugar. Olhei para o espelho e vi, no reflexo, atrás de mim, parada na porta do quarto, ela, a boneca, com aqueles olhos azuis fixos em mim, aquele sorriso parado e agora, um filete de sangue escorrendo do canto da boca, um filete vermelho vivo, contrastando com a porcelana branca. Gritei, um grito que rasgou a garganta, um grito de puro terror. Virei para trás e ela sumiu. Não estava mais lá. A porta do quarto, fechada. O espelho, refletindo o quarto vazio. Mas o cheiro, um cheiro doce, enjoativo, como de boneca velha, misturado com cheiro de ferro, de sangue. O cheiro ficou no ar, forte, nauseabundo. Saí correndo do quarto, desci as escadas tropeçando, quase caindo. Procurei pela casa toda, acendendo todas as luzes. Nada. A boneca tinha sumido de novo. Mas a caixa de madeira que eu tinha guardado no sótão, estava em cima da mesa da sala. Aberta, vazia. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado no sofá, com a luz acesa, esperando o amanhecer. A casa parecia viva. Rangidos, sussurros, passos, sombras. E o cheiro cada vez mais forte, impregnando tudo, me dando ânsia de vômito. Eu sabia, Vinícius. Sabia que ela estava em algum lugar da casa, me observando, esperando. De manhã, peguei minhas coisas, meu carro, e saí daquela casa. Deixei tudo para trás. Roupa, móveis, tudo. Não consegui mais ficar lá. Nunca mais voltei. Vendi a casa e nunca contei para ninguém o que aconteceu. As pessoas iam me achar louco. E talvez eu esteja, não sei. Mas às vezes, quando estou sozinho, no silêncio da noite, sinto aquele cheiro de boneca velha, aquele cheiro doce e enjoativo. E ouço um riso baixinho, abafado, vindo de algum lugar. E sei que ela ainda está por aí, em algum lugar, esperando a hora de voltar. E dessa vez não sei se vou conseguir fugir. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius, meu nome é Marcos e prefiro não dizer onde moro agora. Mas vou te contar uma história que aconteceu comigo em São Paulo e que até hoje me faz dormir com a luz acesa. Se você acha que bonecas são apenas brinquedos de criança, prepare-se para mudar de ideia. Tudo começou quando minha tia-avó, Dona Antônia, uma senhora que eu mal conhecia, faleceu e deixou para mim, no testamento, a casa antiga dela e, para meu completo horror, sua coleção de bonecas. Eu sabia que ela colecionava bonecas, ouvia os boatos na família, mas nunca imaginei a dimensão da coisa até entrar naquela casa pela primeira vez. A casa era um sobrado antigo no bairro do Cambuci, sabe? Cheio de quartos empoeirados e móveis cobertos por lençóis brancos. Um lugar típico de filme de terror, só que piorado pela presença delas. Bonecas. Centenas, talvez milhares. De todos os tipos, tamanhos, materiais. Porcelana, pano, madeira, plástico. Olhos de vidro fixos em você, não importa onde você estivesse no cômodo. Era sufocante. Minha primeira reação foi vender tudo. Me livrar da casa e daquelas coisas macabras. Mas a burocracia era tanta. Impostos, inventário, um inferno. Enquanto resolvia os papéis,
Precisei ficar alguns dias na casa para organizar a papelada e ver o que dava para salvar de móveis antigos, essas coisas. Foi aí que os pesadelos começaram. Na primeira noite, o silêncio da casa me ensurdeceu. Só o tic-tac alto de um relógio antigo na sala de jantar. E o olhar, sempre o olhar, das bonecas. Mesmo no escuro, eu sentia que elas estavam me observando. Coloquei todas elas em um quarto, tranquei a porta e pensei: amanhã eu resolvo isso. Grande erro. No meio da noite acordei com um barulho. Um rangido de madeira vindo do andar de baixo. Achei que era coisa da minha cabeça, cansaço, sei lá. Tentei voltar a dormir, mas o rangido veio de novo. Mais alto, como se alguém estivesse andando pela casa. Peguei a primeira coisa que vi, um pedaço de madeira que estava no criado mudo, daqueles móveis velhos, e fui espiar. Desci as escadas com cuidado, cada degrau rangendo mais alto que o anterior. A casa estava escura como breu, só a luz da lua entrando pelas janelas empoeiradas. E o barulho agora parecia mais perto, como se viesse da sala de estar. Cheguei na porta da sala e parei. Escutei um sussurro, baixo, quase inaudível, mas era um sussurro, vindo de dentro da sala. Abri a porta devagar, com a madeira em punho. O sussurro parou. Silêncio total. Só o tic-tac do relógio na sala de jantar, ecoando pela casa. A sala estava vazia, ou quase. No canto, perto da janela, uma boneca. Uma boneca grande de porcelana, com um vestido branco e olhos azuis enormes. Não estava ali antes, eu tinha certeza. E ela estava chorando. Um choro baixinho, abafado, como um bebê. Entrei em pânico. Joguei a madeira no chão e acendi a luz. A boneca estava lá, sentada no canto, com os olhos azuis fixos em mim, mas sem chorar. Olhei em volta, procurando alguma explicação lógica. Vento? Canos? Nada. Só a boneca. Peguei a boneca e a levei de volta para o quarto das bonecas. Tranquei a porta de novo e voltei para a cama, tremendo da cabeça aos pés. Não consegui dormir mais nada naquela noite. No dia seguinte, tratei de organizar tudo para me livrar da casa o mais rápido possível. Chamei uma imobiliária, um advogado, combinei de voltar em alguns dias para mostrar a casa para os corretores. Eu só queria a distância daquele lugar e daquelas bonecas, mas parecia que elas não queriam me deixar ir embora tão fácil. Na segunda noite, os barulhos começaram mais cedo. Primeiro o rangido dos assoalhos voltou, mais forte, mais insistente. Depois, uma melodia, uma música infantil antiga, tocando baixinho, como se viesse de um quarto distante. Reconheci a melodia de uma caixinha de música que estava em cima de uma estante na sala de jantar. Eu não tinha mexido nela. Dessa vez não esperei. Levantei da cama e corri para fora do quarto. A música estava mais alta agora, vindo do andar de baixo. Desci as escadas correndo, tropeçando nos degraus, e vi. A porta do quarto das bonecas estava aberta e a música vinha de lá. Entrei no quarto e a cena me paralisou. As bonecas estavam todas espalhadas pelo chão. Algumas viradas de cabeça para baixo, outras com os membros retorcidos, como se tivessem sido jogadas ali com violência. E no meio do caos, a caixinha de música, tocando sem parar, em cima de uma boneca de palha que estava com a cabeça quebrada. Os cacos de vidro dos olhos dela estavam espalhados pelo chão. O som da caixinha de música de repente parou e foi substituído por outro som. Um choro de bebê, desesperado, agonizante, vindo de dentro da boneca de palha quebrada. Eu juro por tudo o que é mais sagrado, Vinícius. O choro vinha da boneca. Olhei para ela, incrédulo, apavorado, e vi um movimento. Lento, quase imperceptível, mas a cabeça da boneca começou a se mover. A cabeça da boneca de palha lentamente girou, até que os olhos vazios, ou o que restava deles, se voltaram para mim. E da boca costurada da boneca saiu um som. Não era mais um choro de bebê. Era um rosnado,
um rosnado gutural, animalesco, cheio de ódio e dor. E então a boneca se levantou. Não sei como explicar, Vinícius. Eu vi com meus próprios olhos. A boneca de palha, quebrada, se levantou do chão. Primeiro devagar, hesitante, depois com mais firmeza, até ficar de pé, mais alta do que eu me lembrava, com a cabeça torta e os braços esticados como garras, e veio para cima de mim. Eu gritei, um grito que rasgou a garganta, e corri desesperado para fora do quarto, para fora da casa, para a rua. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde estava indo, só querendo fugir daquele horror. Corri como nunca corri antes na minha vida. Só parei quando estava longe, muito longe da casa, em um posto de gasolina, tremendo, suando frio, sem conseguir respirar direito. Pedi ajuda, contei o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou em mim, claro. Me chamaram de louco, de drogado, sei lá. Mas eu sei o que vi. Eu vi aquela boneca se levantar. No dia seguinte, voltei para a casa com a polícia. Contei tudo de novo, mostrei o quarto das bonecas, a boneca de palha quebrada, mas nada. A casa estava normal, as bonecas no lugar, a caixinha de música parada, a boneca de palha intacta, sem nenhum sinal de que tinha se movido ou quebrado. A polícia revistou a casa toda, não encontrou nada de estranho. Disseram que eu devia ter tido um pesadelo, que o cansaço, o estresse, a solidão. Saí da delegacia arrasado, desacreditado, mas aliviado por ter saído daquela casa. Vendi a casa por um preço bem abaixo do valor, só para me livrar dela de uma vez por todas. Nunca mais voltei lá, nunca mais vi aquelas bonecas. Mas, às vezes, quando estou sozinho em casa, no silêncio da noite, eu ouço um sussurro baixinho, vindo de algum lugar que não consigo identificar. E sei que elas ainda estão por aí, em algum lugar, esperando. E o pior de tudo, Vinícius, é que depois de tudo isso, descobri por um primo mais velho que minha tia-avó colecionava bonecas amaldiçoadas. Dizem que ela comprava bonecas antigas, de antiquários, de cemitérios de brinquedos. Bonecas que tinham pertencido a crianças que morreram de forma trágica. E as guardava naquela casa, como se estivesse aprisionando espíritos dentro delas. E parece que, sem querer, eu abri a porta da jaula. E agora elas estão soltas por aí, me observando, esperando para brincar comigo. Você ainda acha que bonecas são só brinquedos, Vinícius? Pense de novo. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.